Boa noite, tudo bem? Ontem eu postei para vocês que eu estaria falando um pouquinho de alguns segredos sobre o nosso casamento. Olá, Dani, bem-vinda, pessoal que vai entrando, dá um oi. Eu vou falar um pouquinho da história minha e do Marcelo. Faz tempo que eu quero partilhar com vocês, algumas pessoas já me pediram e eu decidi falar. Até pedi pro Marcelo, mas ele não quer saber de entrar junto na live. Não adianta, né? Mas eu vou contar algo, como que foi, como que nos conhecemos. Olá, tudo bem? Nossa, duas Danis entraram ali, que coisa boa. Gisele, bem-vinda, boa noite. Fico muito feliz em poder partilhar com vocês algo que há 10 anos atrás, 10 anos nós estamos casados, mas, parabéns, Dani, um ano de casada, que coisa boa, é bom demais. Quem não casou ainda, bem-vindo ao time. Quem já casou e não deu certo, não desista, Deus tem sonhos para você ainda, acredite, o amor é maravilhoso, mas ele precisa ser vivido das ambas partes. A minha história, na verdade, é a minha avó. Vou contar um pouquinho de como a minha avó foi a pessoa que interferiu bastante. A minha avó paterna, já falecida, a dona Genoveva. Mas ela era mais conhecida como Baba. Baba para nós em ucraniano é vó, né? Baba Genka. Dona Eugênia, que todos conheciam, falavam assim que era mais fácil por causa do nome dela, né? A minha avó sempre contava, em ucraniano ainda, ela dizia que eu saberia quem era o homem da minha vida, o amor da minha vida, o dia que os sinos batessem. Olha só a sabedoria dela, porque eu sempre fui muito aquelas de fazer pergunta, e eu pedia para ela se ela tinha algum segredo, porque imagina eles casados há mais de 50 anos, bem mais, nossa, nem imagino quanto tempo eles ficaram casados, porque era muito tempo. Mas eu olhava aquela cena dos dois ali, no sítio, desbravaram tudo, foram colonizadores da nossa região lá em Mato Rico, interior, mais interior do interior do Paraná, próximo a Pitanga, de onde eu venho. E bem-vindo a todos que estão entrando, vou contando aos pouquinhos a minha história. E eu pedia para minha avó, como que ela sabia que ele era o homem da vida dela, né? E naquela época era mais difícil, mas ela já sabia do segredo e ela me contou que o dia que eu descobrisse, que o sino batesse na hora que eu beijasse o homem da minha vida, eu ia saber que aquele seria o homem da minha vida. Pois é, minhas meninas, isso eu acabei ficando por 34 anos esperando. Beijava alguém, não tocava o sino, eu já ficava com aquilo, não é o homem da minha vida. Brincadeiras à parte, mas é verdade. E aí, eu com 34 anos já, tava com 30, e eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, será? Mas eu namorava, meus namoros não dava certo, porque eu não tinha paciência, no máximo eu demorava 2 meses. Meus pais nem queriam conhecer mais, porque era algo que era tão passageiro, eu não conseguia me envolver. Eu buscava mais ser amada, mas não encontrava isso. E eu só descobri depois que eu comecei realmente a focar naquilo que eu queria. Que eu quero contar um pouquinho exatamente nesse sentido, os passos que eu segui para que tudo isso acontecesse. Eu amava apaixonadamente, assim eu imaginava, mas eu amava o outro. As pessoas que apareciam na minha vida, eu ficava encantada, eu me apaixonava, eu ficava maluca. Só que eu achava que eu amava, mas não me amava. A partir do momento que eu comecei a desvendar alguns códigos, comecei a entender que em primeiro lugar eu precisava me amar, para daí sim eu ser amada e ser correspondida. Começaram a virar algumas chaves e eu comecei a buscar mais. Em 2000
eu vou mostrar para vocês o meu caderno dos sonhos. Depois, se vocês quiserem conhecer a parte, eu tenho o caderno dos sonhos, gente, é o caderno dos meus objetivos, que eu comecei a escrever. Não sei se vai aparecer para vocês, mas está aqui bem pequenininho. 2005 foi o meu caderno que eu comecei a assistir, comecei a ver muito essa questão de você começar a atrair as coisas para você. Eu falava, gente, mas eu preciso, as minhas amigas todas encontram alguém, estão namorando, e eu, por que não? Será que eu sou muito exigente? Bem-vindo, vocês estão entrando ali, pessoal, olha lá, coisa boa. Depois vocês façam perguntas também, se tiverem algumas dúvidas, vamos respondendo. E eu comecei a me entender que eu era muito visual, eu precisava ver as coisas acontecerem. Então, assim, o imaginário meu começou a desenvolver, imaginar criando família, imaginar eu sendo amada, amar e ser amado. E eu comecei, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos para vocês entenderem que eu criei. Parece ser infantil, mas, gente, é de uma grandiosidade tão grande. E isso não é somente para o amor. Eu foquei no amor, mas para todas as áreas da sua vida. Olha aqui, figuras com frases. Eu cresci sempre aquela pessoa no sítio revoltada que eu via as minhas amigas desenhando coraçõezinhos, sendo tão mimosa. Eu olhava aquilo, como eu, na roça, eu tive que ser aquela pessoa mais madura desde cedo, que nós começamos a trabalhar na roça cedo e era uma vida de escassez muito grande. Então eu não fui criada aquela coisa romântica. Os meus pais ensinaram tudo o que eles sabiam, com muita sabedoria, porém não me trouxeram esse lado romântico. E acho que as amizades que eu tinha também não eram muito. Então o coraçãozinho, aquela coisa toda que as meninas sempre gostavam, o caderninho todo cheio de enfeitado. O meu não, o meu era básico, o meu negócio era estudar. Eu sempre fui assim apaixonada por estudar, buscar novidades. E esse meu lado romântico do lado. E aí quando eu comecei a perceber, tá, mas eu quero ser amada, mas o que eu dou de sinais para o universo de que eu quero ser amada? Aí comecei a ver, realmente, eu sempre gostei de fazer desenhos, caricaturas, né? E eu sempre desenhei mulheres sozinhas, eu pegava foto, desenhava, eu tinha vários cadernos dessa forma e eram pessoas sozinhas. Aí virou a chave, tá, mas sozinha, então você vai ficar sozinha? Você tá mandando pro universo que você não quer alguém. Foi onde eu comecei a trabalhar esse caderno dos sonhos. E ele foi muito forte, tem algumas frases que eu só... E eu fiz ele até o casamento, do que eu imaginava, os meus sonhos, tudo, e deixei guardado, gente. Só fui descobrir depois do casamento que minha cunhada chamou a atenção, porque ela conhecia esse caderno. Olha ali, a Dani também falou que já escreveu para atrair também para o universo ali. Já tem mais uma pessoa que pode confirmar isso. Aí o que aconteceu? Eu passei a inspirar o universo. Né? Quando a gente engravida o universo com aquilo que você quer, né? Foi onde eu conheci, no antigo extinto Orkut, nos amigos em comuns, eu conheci o Marcelo. E ele morava em Paris, na França, e eu aqui. Nossos amigos em comum, os amigos da faculdade, foram sempre os mesmos, e nós não lembrávamos um do outro. E começamos a conversar pela internet. Isso foi meados de outubro, e eu fiquei nessa, assim, conversando com ele até janeiro, que eu tive que definir, porque ele veio e falou, Claudete, eu preciso que você decida se você vem me conhecer aqui em Paris, porque eu vou tirar férias. E eu tinha recém começado a trabalhar no banco, aquela loucura, recém-contratada. E como que eu ia dizer pro meu gerente que eu queria viajar para Paris para conhecer o Marcelo? Olha que loucura! Mas as coisas que são para acontecer é doideira geral. E eu fiz essa loucura. Comecei a investigar o Marcelo, sem ele saber, conheci as amizades dele, conversei para saber, porque eu não conhecia ele, não sabia. Alguém lá do outro lado do país, vai que é um doido. Onde eu, prudentemente, fui conhecer, fui ver a história dele, e aí eu disse sim. Falei, tá bom, eu vou conhecer ele, porque
Eu teria um guia turístico particular, eu ficaria na casa dele e da irmã dele, que moravam lá. Eu conheceria um novo país e ainda teria a chance dele se tornar o homem da minha vida. Enfrentei essa loucura. Cheguei no meu chefe na época e pedi assim, olha, eu tô há 2 meses trabalhando aqui contigo, mas eu já tenho um não, vim buscar o sim. Qual a possibilidade de eu conseguir tirar férias, 10 dias, né, que foram 10 dias assim maravilhosos, 10 dias para que eu possa ir conhecer o Marcelo. Nessa época eles já sabiam que eu estava me relacionando por telefone com ele, né, pela internet na época, se eu poderia conhecê-lo lá. Meu chefe quase surtou, riu um monte e falou, loucura. Falei, mas não tem problema, eu vou. Foi onde eu disse sim. Em julho eu fui conhecer o Marcelo, só que eu tinha certeza, nós tínhamos conversado, se não rolasse química não teria problema, pelo menos a nossa amizade ia ser construída e eu ia conhecer um novo país, ia tirar umas férias antecipadas. E eu fui, chegando no aeroporto de Paris, eu consegui agradecer a minha avó, porque foi lá, quando eu encontrei aquele homem de 2 metros de altura me esperando no portão de desembarque do aeroporto. Loucura. Os sinos tocaram, gente. Não foi só um sino, foram todos os sinos possíveis. Ali eu entendi o que a minha avó dizia, o que é conexão. E foram 10 dias que eu vivi. Para quem não acredita em contos de fada, creia. O meu conto de fadas eu vivi. Eu comecei a construir ali. Foram 10 dias maravilhosos. Foram 10 dias para conhecê-lo, 10 dias para conviver com ele, para conhecer um pouquinho da história dele com a irmã. E foi algo assim surreal, porque eu acreditei, eu engravidei o universo para o que eu queria. E uma das coisas que eu falei pra vocês depois que eu casei, que eu consegui entender... Olha, tem alguém querendo participar comigo aqui. Vamos lá. Edi, vou te chamar então ao vivo aqui. Bora lá, Edi? Você me mandou aqui um recadinho? Vamos lá participar junto comigo. Gente, eu continuando, até a Edi decidir ali aceitar. A história que eu falei pra vocês depois que eu casei, eu acabei descobrindo uma frase que eu joguei para o universo, nós precisamos cuidar do que nós pedimos pro universo, é fantástico. Eu não lembrava mais e eu escrevi em uma das frases incríveis que pro amor o que importa é amar e ser amada, não importam fronteiras. Você acredita? Que não importa a fronteira para o amor acontecer. E eu fui conhecer ele ontem, do outro lado do oceano. Tudo que nós jogamos para o universo, nós acabamos atraindo. Eu não vou deixar muito tempo a live aqui, porque eu acredito assim, acaba estendendo muito. Eu vou contar durante essa semana, aos poucos, como que foi todo o processo para eu chegar no casamento, como que foi o processo do meu desenvolvimento, os 4 primeiros anos do casamento, quanto foi difícil, quantos códigos eu aprendi, quantos eu apliquei, que eu precisei me reinventar enquanto mulher. Enquanto mulher que aprende a se amar, aprende a se olhar. Como que eu fiz nesse período? Ah, eu esqueci mais um detalhe. Nesse período que o Marcelo estava lá em Paris, que eu voltei, e ele me pediu fotos. Ah, igual, eu preciso de fotos tua. Não, antes de voltar não, minto. Foi quando eu comecei a namorar pela internet, que nos conhecer, ele pedia foto minha. Eu não tinha nenhuma foto, gente. Que eu me amasse, eu não tirava fotos. E aí eu fui também, mais um cutucando a minha cunhada, que eu amo muito, a Érica está aí, ela vai entender o quanto ela foi importante nessa história, para fazer o meu book, gente. Meu marido queria, na verdade, o amigo na época, né? Não sabia se ia ser namorado ou não. Ele pediu fotos minhas e eu não tinha. Eu fui buscar fazer algumas fotos, olha o meu álbum até hoje aqui, para mandar fotos para o Marcelo,
porque ele queria fotos minhas para ele ter lá, para conhecer um pouquinho mais, olhar essa pessoa maravilhosa que Deus criou. E eu não tinha. E eu fui fazer o meu book. Foi aí que eu aprendi muito mais ainda, virou essa chave. Aprenda a se olhar e se amar. Foi nesse álbum que eu aprendi a olhar para mim sem ter vergonha de mim. Porque eu tinha vergonha das minhas sardas, eu tinha vergonha que era magra, eu tinha vergonha de tudo. Olha ali, ó, Dani. O segredo, isso mesmo. O livro Segredo, o filme, ele vai contar muita coisa nesse sentido. Muitos códigos vocês vão aprender. Só que muitas coisas você precisa pôr em prática. Não é apenas leitura. O livro, quando eu li o livro Segredo, eu li ele umas 3 vezes e não entendi nada. Achei um porre. Mas ficou uma coisa assim, a Claudete. Tem alguma coisa ali que você precisa entender. A tua chave vai virar nesse sentido. Foi onde eu, na época, era locar os filmes, né? Eu loquei o filme, O Segredo, durante 7 vezes. E eu focava em tudo. As primeiras vezes eu focava em todas as áreas que ele fala ali. Mas eu não entendia. Eu falava, gente, mas não estou entendendo. Mas a curiosidade de querer entender era muito maior. E aí, quando eu foquei só no amor, tá, eu decidi, eu vou focar, então, investir, vou trabalhar, vou jogar para o universo, vou gestar para o universo, me entregar esse bebê, que é o casamento, é o amor que eu queria, foi quando eu comecei a trabalhar o meu caderno dos sonhos. E que ele é para toda a vida, gente. É maravilhoso quando você visualiza, as visualizações. Você precisa mentalizar isso. Não é somente pensar positivo. Você precisa viver isso com a alma. Querer de tal forma como já estivesse acontecendo. Então, assim, muitas coisas maravilhosas passaram a acontecer nessas viradas de chave. E aos poucos eu vou contando, transmitindo para vocês. E são muitas pessoas que eu acredito que não estão mais crendo no amor. Só que o amor é uma construção. Não é que você vai, aquilo que minha avó falou, bateu o sino, já é. Claro, você vai ficar ali porque ela me jogou esse código e assim ficou. Mas o amor é construção. Casei, tudo foi mil maravilhas? Não, gente. Eu vou contar alguns segredos para vocês nessa semana, nas lives futuras. Quanto eu precisei me reinventar, eu precisei achar o meu equilíbrio. Quem aí é ligado no 220 e o marido é 80 por hora, bem tranquilo, e que tem dificuldade? Ou vice-versa? Essa semana eu vou contar. Vou passar para vocês o que eu vivi, como que eu cheguei no estágio de encontrar o limite, encontrar aquela plenitude ali para que você possa ter um equilíbrio. Mas é tudo trabalho. E eu vou passar esses códigos para vocês. Gente, quem gostou, deixa recado. Obrigada. É muito bom dividir com vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser assistir, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Caderno dos Sonhos, como a Daniela falou ali, conheça o livro. Me peça, tem interesse em escrever o seu Caderno dos Sonhos. Eu estou aqui à disposição para ajudar você. Invistam num álbum de vocês próprias, mulheres. Aqui vocês vão aprender a se amar. O amor só acontece quando você se ama e aí você transborda e outra pessoa também passa a te amar. Gente, um super e amado beijo. Nunca esqueçam, mulheres, vocês são singulares. Esse é o poder de vocês. Vocês são únicas. Não precisa ficar olhando a grama da vizinha, não precisa ficar querendo competir com as outras. A partir do momento que você se entende, você passa a se amar e saber que Deus não perdeu tempo para te fazer mulher. A nossa digital, não existe nenhuma igual nesse mundo. Olha o carinho que ele teve para te fazer. Então você é única. Esse é um poder extraordinário. Quando em Provérbios ele fala, mulher sábia edifica, mulher tola destrói, isso é para todas as áreas da nossa vida. A sábia, ela sabe que ela é única, ela é singular, esse é o poder dela e ela sabe dar o show aonde ela quiser. Gente, boa noite, super beijo, fiquem com Deus.